Porque a minha ideia é ler um capítulo da Bíblia com vocês. O capítulo não é tão longo, é menor do que aquela. Ele tem 32 versículos, tá? Não é o capítulo mais longo desse evangelho. E é para conversar conosco aqui a respeito de um assunto. Então, eu vou orar para que o Senhor nos auxilie na compreensão das Escrituras, e depois eu pergunto para vocês algumas coisas, e vocês me ajudam a chegar nesse capítulo de 38, eu falei, né? 32, ufa, ainda é menor. 32 versículos, tá certo? Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos o privilégio de pararmos na segunda-feira para cantarmos louvores, para declararmos o nosso amor por Jesus Cristo, o desejo e a convicção de que Ele é o centro da nossa vida e o centro de tudo. E nós te agradecemos também o privilégio de abrirmos a palavra, lermos para sermos alimentados. Nós pedimos que o Teu Espírito trabalhe no coração de todos nós, na mente de todos nós, para que todos nós aqui sejamos boa terra para acolhermos a palavra e que ela promova a vida do Senhor Jesus Cristo, aperfeiçoe o Senhor em cada um de nós aqui. Dá-me clareza na exposição e compreensão para os irmãos e irmãs. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Eu vou ler um texto, ele é longo, ele tem várias partes, 32 versículos, mas a ideia é trabalhar com um personagem. Eu vou tentar trabalhar mais com um personagem só do texto, que é alguém que pode ser comparado com uma ovelha perdida, né? É alguém que recebe uma herança e não sabe usá-la. E, por isso, é uma pessoa que tem uma vida muito triste. Sobre quem que eu vou ler? Filho pródigo. Onde que está isso? Só em um lugar da Bíblia, né? A gente diz que é um texto lucano, né? Ele está em que texto, em que livro da Bíblia? Lucas, bom, ótimo. Lucas, né, que eu só faço pergunta fácil. Pode perguntar para o Rafa, que foi meu aluno, e para o Alfredo também. Então, Lucas e capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas. Eu também falarei do pródigo. Tá? Diz assim o texto, começando no versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse:
quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele os novilhos cevado. Então o pai lhe respondeu: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, vocês que já conheciam a história, reviveram, ouviram novamente a história, leram aí junto. Alguns que não conheciam, ou pelo menos já ouviram falar, devem ter observado que a história não está sozinha na Bíblia, né? A história do filho pródigo está com mais coisas na Bíblia. Está justamente num capítulo que começa com 2 versículos importantíssimos. Quais são os 2 versículos importantes que começam esse capítulo? Versículo 1 e versículo 2. Perguntas fáceis, respondam, não se preocupem. São 2, por que eles são importantes? Porque eles dão para a gente o contexto, eles contam para nós quem está participando de todo momento aí do que Jesus está falando com eles. E quem é que está participando desse encontro aí? Quem são as pessoas? Pode responder. Versículos 1 e 2. Quem estão lá? Nós temos os publicanos, pecadores, escribas e fariseus, escribas e Jesus, né? Porque Jesus estava lá também. Note que é interessante que conta alguma coisa dos 2 grupos, e é importante a gente ler o que fala dos 2 grupos para a gente entender o capítulo inteiro. Por exemplo, o que é que fala para nós dos publicanos e pecadores? O que eles estavam fazendo lá? Ouvindo. Eles estavam lá para ouvir. Ouvir quem? Jesus. O que os fariseus e escribas estavam fazendo lá? Criticando, murmurando. Então, você tem os 2 grupos. Quando a gente observa ali que havia publicanos e pecadores, você pode achar que havia 2 grupos. Podia até 2 grupos. Publicanos mais os pecadores. Mas também você pode entender que eram os publicanos, isto é, os pecadores. Publicanos, quero dizer, pecadores. Porque publicano era pecador. Pecador, assim, que o pessoal não topava, o pessoal não gostava de conviver com eles. Era um pessoal que traía o seu próprio povo, eles eram os cobradores de impostos. Hoje em dia a gente não gosta muito de cobrador de impostos, né? Mas na época era pior, porque eles cobravam o imposto do seu próprio povo para mandar o dinheiro para fora, e cobravam o imposto de uma forma abusiva. Então eles não eram justos ao cobrar impostos. Porém, ser publicano não é um grande problema na nossa vida, se a gente for ver dentro das Escrituras. Porque a gente tem publicano legal do Novo Testamento, não tem?
Deve ter. Publicano legal no Novo Testamento. Puxa vida. Zaqueu era um publicano legal. A gente sabe que ele era um publicano legal, porque por mais pecador que ele fosse, ele conheceu a Jesus Cristo e mudou de vida. Então mostra que é possível ser publicano e ser cristão. E até Jesus puxou um publicano para trabalhar junto com ele, era apóstolo, o nosso amigo Mateus. Ser fariseu e ser escriba também não é tanto problema assim. Nós temos fariseus legais na Bíblia também. Tá? Fariseu é um nome que é um apelido, depois virou um nome mesmo da seita, do grupo, que dá a ideia de santidade, de separação, de gente perfeita, gente que buscava agradar a Deus com o seu dia a dia, com o seu jeito de ser. E os escribas eram pessoas que estudavam as Escrituras, eram responsáveis de fazer as cópias das Escrituras e passar as Escrituras para frente. Nós temos fariseus legais também na Bíblia. Tá? Por exemplo, só para ganhar tempo, senão nós não sairíamos daqui tão cedo, né? Nós temos o Gamaliel, que vai dar uma opinião super legal em Atos capítulo 5, e nós temos um outro que podia ter um período da vida que foi um perigo, mas ele dizia, olha, eu sou fariseu dos fariseus, eu sou o cara entre os fariseus, eu era o cara entre os fariseus. E ele foi um servo de Deus extraordinário, que era o nosso amigo Paulo. Então, note que não é problema ser fariseu, desde que sirva Jesus Cristo, que tenha Jesus como centro. Esses aqui do texto eram um problema, porque eles estavam murmurando, estavam achando ruim. Estavam achando ruim que Jesus Cristo estava falando e os publicanos estavam ouvindo. Mas nota que interessante, essa é mais uma pergunta fácil. Lucas 15 está onde na Bíblia? Ele vem logo depois do quê? Do 14. Lucas 15 vem depois do 14. E não é por menos. Qual é a última expressão do capítulo 14? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oh, Jesus Cristo falou, você tem ouvido para ouvir? Então ouça. Quem é que está ouvindo? Publicano. Gente boa. Ouviu a palavra de Jesus Cristo e vai querer ouvir mais Jesus. Então, eles são um exemplo de gente positiva. Enquanto os outros estão murmurando, estão perto de Jesus e, ao invés de ficar ouvindo Jesus, estão murmurando. Pensa uma coisa. Você tem a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. No momento, junto de Jesus Cristo, você fica murmurando. Esse homem, não sei o quê. Onde já se viu uma coisa dessa? Eu tenho minha vida aqui, o outro, o que ele está fazendo? Por que ele recebe e o outro não me recebe? Por que ele não olha para mim com o carinho que ele está olhando para o outro? Nossa, pare e ouve. Não. Mas daí Jesus Cristo dá uma chamada e começa a falar. Ao falar, estão todos ouvindo. Até os murmuradores vão ter que dar uma paradinha. E Jesus Cristo conta quantas parábolas? 3 parábolas. As parábolas são parecidas? O que tem de parecido nas 3 parábolas? Algo se perdeu, alguém se perdeu, um animal se perdeu, foi encontrado, e tem festa. Eu gosto desse texto por causa da festa. Né? Tem outras coisas boas também, mas tem festa. Nas 3 histórias tem festa. Então, as ovelhas, uma se perdeu. O que o pastor fez? Foi atrás, pôs no ombro, veio para casa, chamou o povo, deu maior festa para os seus amigos. E Jesus Cristo diz, é assim que acontece no céu quando um pecador se arrepende, tem uma grande festa. Dracma perdida. A mulher perdeu uma dracma, ela tinha 10, perdeu uma, varreu, virou tudo, mexeu a casa inteira, achou a dracma, chamou as vizinhas e deu uma festa. Eu acho que é até interessante. Ela achou a dracma e deve ter pago o bolo, não sei o que, perdeu a dracma daí. Mas tudo bem, porque ela ficou feliz e deu festa. O importante é que deu festa. Alguém já disse, eu já ouvi a ideia, de que aquela ovelha achada virou o churrasco da festa. Mas eu não tenho base escriturística para isso. Eu não sei. Eu só estou dizendo assim, foi achado e teve festa, foi achado e teve festa. É tudo igual. E agora o que você tem? Você tem a história dos 2 meninos, dos 2 homens. E que um não soube usar a sua herança, perdeu a herança e ficou assim, teve uma vida triste. E eu não quero que nós sejamos desse tipo. Então a gente tem que olhar para o texto, para que nós não sejamos daqueles que recebem a herança e têm uma vida que não vale a pena viver. Uma vida pesada, triste, sem gosto, que quando está chegando lá no fim, fala assim, o que você achou? Eu ia fazer muita coisa diferente.
eu ia fazer muita coisa diferente. Eu não queria morrer assim, porque eu não vivi direito. Então, a história é conhecida. Um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Óbvio, se não eram gêmeos, um era mais novo e o outro era mais velho. Isso é normal, né? Então, o mais novo fez o quê? Pediu a herança. E o que o pai fez? Deu a herança. Onde está isso na Bíblia? 15, versículo 12. Então, vamos ler. 15, versículo 12. Passados não muitos dias... Não, versículo 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, quem é ele? O pai. O que o pai fez? Repartiu? Lhes repartiu? Então, para quem que ganhou a herança? Os dois. Os dois ganharam a herança. O mais novo e o mais velho. O mais velho, se seguir a lei de Moisés, recebeu 2/3 da herança, porque ele merecia a porção dobrada. Então, o pai tinha lá 300 camelos, 200 para o mais velho, 100 para o mais novo. Tinha uma área lá de terra de 600, não sei o quê, 400 do mais velho, 200 do mais novo. Tinha lá 3 jumentos, 2 para o mais velho, 1 para o mais... E assim por diante. 2/3 para o mais velho, 1/3 para o mais novo. Está dividido, cada um tem o seu. Quem não soube usar o que recebeu? Bom, primeiro Jesus Cristo fala para nós que o mais novo não soube usar. E a gente sabe essa história. Perdeu tudo e resolve voltar para o pai. O pai recebe? Recebe, que legal. Então é muito interessante essa volta, porque quando ele está lá na pior, ele fala assim, eu vou voltar para o meu pai e vou falar para ele, pai, pequei diante dos céus e diante de ti, que eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, servos, ou seja, um dos teus escravos. Um dos teus empregados, um dos teus servos. Ele volta, ele fala isso para o pai? Ele tenta falar. Ele fala a primeira parte, pai, pequei diante dos céus e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E quando ele vai continuar a falar, o pai para, o pai corta a conversa, porque o pai já tinha ido até ele, já tinha abraçado, já tinha beijado, já tinha recebido, e quando ele está falando isso, ele fala assim, gente, traz roupa para ele, traz calçado para ele, traz anel para ele, porque este meu filho, não servo, este meu filho estava morto e reviveu. Nós vamos ter uma festa, mata o bezerro cevado, vamos fazer uma festança para ele. E começa a festa. E quando começa a festa e está tudo muito legal, você começa a observar que Jesus Cristo está dizendo que esse filho mais velho, esse filho mais novo, é como se fosse, lá no versículo 1 e 2, a ideia dos nossos amigos publicanos e pecadores que estavam ouvindo Jesus, porque eles estão junto de Jesus. E agora, então, esse homem está junto do Pai. Mas a história não para aí. A história não para aí. É diferente das outras histórias, porque as outras histórias pararam aí com a festa. O que a gente tem aqui é mais ou menos, a gente pode chamar de um paralelismo de escada. A gente tem isso em alguns textos bíblicos mais curtos, alguns conjuntos de parábolas, como nesse caso, em que uma parábola é contada, a outra é contada, aumenta um pouquinho, e a última é o clímax. Então, se eu parar aqui com vocês e lesse só os versículos 1 e 2, falando de escriba, de publicano e tal, eu estaria pecando quanto ao propósito do texto. Porque quando o Espírito moveu o coração do Lucas para registrar esse texto, ele registrou o texto de 1 até o 32, porque eu tenho que chegar no fim do texto. E eu tenho que falar um pouco mais, senão nós não chegamos no fim, né? O lado da escada é mais ou menos assim. Se você fosse descrever para mim como são os instrumentos dos nossos amigos aqui, do conjunto, da banda que está conosco, você poderia descrever de alguma forma olhando para eles, né? Agora, se você subisse o degrau, você vê um pouco melhor e conseguiria descrever melhor as coisas. Agora, se você chegasse aqui em cima, você até poderia fazer algumas observações, se souber instrumento, observações técnicas da afinação, se precisava limpar alguma coisa ou não, se precisava trocar alguma parte da bateria, porque você está mais perto.
Só que daqui de baixo você não viu nada disso. É a mesma coisa. Se eu parar na parábola da ovelha, eu perco o principal do texto. Se eu parar na parábola da dracma, eu continuo perdendo. Por quê? O principal do texto vem a partir da diferença, que é o versículo 25, que na minha Bíblia até tem um parágrafo diferente, com a letrinha mais escura, redondinha e grossinha, para dizer que aqui é um último parágrafo, ou o início do final da história, que é o momento do filho. E nota que legal o jeito que Jesus Cristo conta. O que o filho mais velho fez quando ouviu a festa? Foi correndo para dentro de casa porque ele queria participar da festa? Não. O que fez ele? Ficou bravo quando soube o motivo da festa. Primeiro, o que está acontecendo aí? A gente não pode sair para trabalhar e já fico fazendo essa bagunça em casa? O que está acontecendo? O que aconteceu? Chega um empregado e fala, ô garotão, fica feliz da vida. Seu pai está dando uma festa porque seu irmão voltou. Oh. E o que ele faz? Ele murmura, né? Parece que ele só está reclamando. Olha o murmurador. Quem é o murmurador no começo do texto? Eram os escribas e fariseus. Tá? E nota que interessante, o que acontece com ele? Ou melhor, com o pai? Versículo de número 28. Ele se indignou, não queria entrar, e o pai saiu para fazer o quê? Para... O quê? O meu está conciliá-lo, eu não sei como... Insistiu com ele, foi lá insistir com ele para voltar, foi lá conciliá-lo para entrar. Sabe o que parece aí? Parece um pastor indo atrás da ovelha que estava perdida. Porque ele não quer entrar no aprisco, ele está fora do aprisco. O pai teve que sair para encontrar com ele. O pai foi procurá-lo, o pai foi trazê-lo, o pai foi buscá-lo. Porque ele não estava na festa. Ele é a ovelha perdida. Ele ganhou uma herança que, como a gente continua na conversa, não sabe usar a herança. Porque, nota, eu te sirvo há tanto tempo e nem um cabritinho tu me deste. Como que é? Ele é servo ou ele é filho? De quem que é o cabrito? O que o pai fez lá no começo da parábola? 2/3 repartiu, deu tudo para ele. 2/3 eram dele, já era dele. Ele ganhou. Tem o esquema lá do usufruto do pai, mas era dele. Mas ele continuava em casa como um escravo. Não era filho. Não tinha prazer, não tinha festa, não tinha como curtir. Quem é o filho perdido? Os dois, tudo bem, mas um se arrependeu e voltou. E o outro, que parece que nunca saiu, na verdade nunca esteve dentro. Porque estava dentro, mas não como filho, como escravo. Chorando, mas nem um cabritinho. Poxa vida, nem um cabritinho. A ideia é que o homem tinha muitos bens, e ao dividir, lhes repartiu. Deu a parte dele. E ele está chorando aqui, como um bebezão desconsolado, mas ainda assim o pai procura conciliá-lo, procura trazer para dentro, e então a gente vê o fim da história no versículo de número 33, dizendo o quê? Não diz, né? Não diz. Porque Jesus é muito sábio, e o Lucas captou bem a ideia, que não termina a história. Você não sabe se o menino entrou para a festa. Você não sabe se ele foi embora batendo pé, levantando aquela poeirinha, né, da Galileia. Oh, não quero saber desse pai. Ou, é verdade, pai, o senhor está certo. Poxa, e eu cego, eu estou me arrependido, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aquela coisa toda, e o pai, não, sai dessa, vem aqui, vamos para a festa. Se você não sabe como o mais velho respondeu, por que você não sabe? Porque a ideia do autor, a ideia de Jesus Cristo, é que quando você para estudar as Escrituras, quando eu paro para estudar as Escrituras, eu devo parar para estudar
para ter alguma coisa para ensinar para os outros. Assim como um escriba. E aí? Não é um bom exemplo, né? Porque o escriba é o que murmura. Então, a ideia é assim, qual é a minha resposta para o convite do Pai? Como é que eu termino a história? O versículo 33 é seu, é meu. Cada um escreve o versículo 33, entrando na história na pele do mais velho, dizendo se vai entrar para a festa ou se vai embora batendo o pé, bronqueado com o pai. Como que a gente observa isso no nosso dia a dia? Porque eu posso escrever o 33 aqui com a maior facilidade. Mas a ideia é como que eu escrevo o 33 com a minha história, com a minha vida. Como é que eu estou servindo a Jesus Cristo? Que eu cantei, que é o meu centro, a quem eu amo, a quem eu dedico minha vida. Como é que eu estou servindo a Jesus? Eu sirvo a Jesus como um filho e uma filha agradecido e agradecida pela misericórdia com a qual Ele me acolhe, que Ele me traz para junto de si? Ou eu sirvo por medo, como um escravo, uma escrava, que eu sei que se eu parar de fazer o que Deus quer, eu vou apanhar, que eu não vou receber o que eu mereço. Ainda bem que a gente não recebe o que merece, né? Mas alguns falando, Senhor, olha quanto eu já fiz pelo Senhor, olha quanto que eu faço, olha como eu faço, melhor do que os outros, por sinal. Eu mereço saúde, eu mereço emprego, eu não mereço as dificuldades que eu estou tendo com os meus filhos, eu não mereço as dificuldades na escola, eu não mereço, porque eu sou um servo certo, diferente de uma turminha que tem por aí. Ele tem que pôr assim, porque se põe assim, parece que é dos outros que a gente está falando. Uma outra turma que tem por aí, uma turma meio enrolada, que nem vem no tributário na segunda-feira. Está lá assistindo televisão em casa. Eu vim. Então eu mereço. Eu sou mais. Eu sou melhor. Eu me desdobro. Eu estou envolvido em mais de um ministério. Tem gente que não pega nenhuma frente de trabalho na igreja. Eu sou melhor. Mas por que eu sou melhor? É uma resposta amorosa a Deus, Pai? Ou é esse clima, esse coração de escravo do irmão mais velho? Que não enxerga que já recebeu a graça, que não faz para ganhar algo de Deus, faz porque ganhou de Deus. Não faz para receber ou merecer o olhar amoroso de Deus. Deus já olhou amorosamente antes da gente fazer alguma coisa. Lembra lá de Romanos, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não teve uma ação bondosa para conosco porque a gente é legalzinho, porque a gente é mais bonito que os outros, porque a gente faz mais do que outras pessoas. Não, Ele fez. Tem o lado de... Mas eu não serei um servo de Deus? Sim, nós devemos ser servos. A Bíblia nos ensina assim. Mas lembrem-se, por exemplo, de Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, vocês sabem, está logo depois de Êxodo 20. Em Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos. E Êxodo 21 até o 23 são vários regulamentos, leis, orientações de aplicação na vida dos nossos irmãos lá do passado. O primeiro deles, no 21, que vem logo depois do 20, onde tem os 10 mandamentos, no primeiro deles, do 21, fala de um judeu, de um israelita, que ficou devendo muito dinheiro e não tinha como pagar. Então, ele se transformaria em escravo daquela pessoa para quem ele devia. E deveria servir aquela pessoa por 7 anos. Depois, dívida paga, ele está solto, está livre. Mas, se ele, vivendo debaixo do senhorio daquele irmão de raça, chegasse à conclusão que, nossa, é tão bom eu viver aqui,
É tão bom servir esse meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Eu não quero ir embora. Mas ele tinha que ir embora, 7 anos. Não, eu não quero ir embora, eu amo o meu Senhor. Então o Senhor ia com ele até os juízes da cidade, lá na porta da cidade, e furaria a orelha dele, porque ele disse, eu amo o meu Senhor e eu não quero ir embora. Eu sou um servo porque eu amo o Senhor. Veja que é interessante, os próprios 10 mandamentos não são dados para nós agradarmos a Deus e então Deus vir em nosso favor. Porque os 10 mandamentos começam com a palavra, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vocês foram primeiro salvos, agora vêm os mandamentos. Não são os mandamentos para eu ser salvo. Eu fui salvo, agora vêm os mandamentos. Eu respondo aos mandamentos, por quê? Porque senão Deus vai bater em mim. Não é bem assim. A gente sabe que tem as consequências da desobediência, mas veja como é diferente a alguns lares. Eu não sei se você já viu lar assim. Você tem que obedecer, senão o Papai do Céu vai ficar bravo, não vai gostar e vai acertar você. É bom quando é com o Papai do Céu. Estava dando um estudo uma vez para um casal, e a menina fez uma coisa que não devia, o pai falou assim, olha, o pastor está aí. Na hora, então, eu tive que dizer, olha, eu estou aqui, não estou nem aí com o que você está fazendo, mas se seu pai não gosta, se resolve com ele, é entre vocês a coisa. Comigo você é minha amiguinha, fica tranquila, né? Fica tranquila, você se resolve com o pai. Mas assim, a gente põe, ó, o pastor está aí, o pastor não gosta, porque o pastor representa a presença de Deus, uau, que coisa. Então, daí Deus, coisa, Deuteronômio 6, texto famoso sobre educação de crianças, não é? Finzinho de Deuteronômio 6. Papai, mamãe, por que a gente tem que ficar obedecendo essas coisas que o Papai do Céu manda a gente fazer? Porque o papai e a mamãe éramos escravos no Egito. E Deus nos salvou com mão poderosa. E por isso a gente faz o que Ele gosta. Resposta de amor para um Deus amoroso. E o Lucas, então, registrando essas palavras de Jesus, me põe aí uma questão para mim cá, né? Cá, você já recebeu a herança, você é meu filho. Por que é que você me serve? Pior se a pergunta for, por que é que você não serve? Servir, a gente deve estar servindo em resposta a esse amor de Deus por nós. Mas por que é que a gente serve? Será que é no coração do mais velho? Essa ovelha perdida, que pensava que estava em casa, mas não estava, porque nem filho era. Era filho. O pai o considerava filho. Ele não se considerava filho, ele achava que era escravo. É típico, pessoas que têm esse sentimento, você encontra em alguns lugares, aquelas pessoas assim, oh, ser crente não é fácil. Ser crente não é fácil. Outras, eu lá, né? Estou cansado, eu sirvo tanto, olha, eu sou tão... Está errado. Tá errado, né? Não está fazendo por amor. É tão pesado o que eu estou fazendo lá na igreja. Não faça. Quando você e eu agimos por amor, fica leve, não fica? Fica leve. Aquela história da mãe carregando o nenê e fala assim, não, a lã não pesa para a ovelha. Né? Não é lã e não é ovelha, mas a gente fala assim, mas é uma poesia para dizer que a mãe aguenta mais tempo do que quem não é mãe para carregar aquela criança. Como também algumas irmãs aguentam ficar casado mais tempo com alguém, porque é o amor, né? O amor segura, né? Com a pessoa. Então, o amor faz milagres, o amor faz você suportar, você se desdobrar. O amor faz com que o 1 de João capítulo 5 seja uma realidade, onde diz assim, os mandamentos do Senhor não são penosos. Por quê? Amor. Então, mas trabalhando um pouquinho com 1 de João, lembrando disso, para a gente responder em amor, nós devemos estar sempre conscientes, conhecendo e abertos para um Deus amoroso, que nos abraça, que sai ao nosso encontro, que vai buscar a ovelha, né, que era o filho ali mais velho, para trazer para a festa.
se ele entrou para a festa ou não, o versículo 33 é seu, o versículo 33 é meu. Se nós estaremos em festa com Deus, servindo ao Senhor por amor e com alegria, ou não. Que o Senhor nos abençoe. Que seja um ano extraordinário para todos nós, nas nossas diferentes igrejas aqui, tem mais de uma igreja representada, né? Que seja um ano de muito trabalho, de muita realização, de pessoas que reconhecem que são amadas por Deus e respondem a esse amor com um amor que é transformado em serviço e obra para com o próximo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Alfredo, obrigadão do convite, viu?